Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estudar juros simples. A gente vai estudar os termos, as fórmulas e depois fazer alguns exemplos. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpa, porque semana passada não teve vídeo nem terça nem quinta. Porque eu e meu bebê estávamos muito doentes. Eu estava inclusive bem rouca. Estava bem complicado para falar. Minha garganta estava péssima. E eu ainda tinha que estar cuidando do meu bebê que também estava muito doente. Mas enfim, estamos os dois no processo de melhora. E aí vamos pro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ter juros simples e no próximo vídeo a gente vai estudar juros compostos. Os termos são capital, tempo, juros, taxa e montante. Cada um desses termos a gente representa por uma letra. O capital a gente representa pela letra C, o tempo pela letra T, os juros pela letra J, a taxa pela letra I e o montante pela letra M. Aí vamos lá. O que é o capital? O capital é o valor investido. O primeiro valor, certo? O valor que eu peguei meu dinheiro, peguei meu capital, fui lá e investi, esse é o capital. O tempo é meses, semanas, dias, anos, vai depender da questão. Os juros é o valor que rendeu. O meu dinheiro eu deixei em algum lugar e aí todo mês vai render. Esse rendimento são os juros. A taxa é quanto vai render. Aí a taxa pode ser dada ao dia, ao mês, ao ano. Tem que ficar prestando muita atenção, porque a taxa e o tempo tem que sempre estar em concordância. Se eu dou uma taxa ao mês e o tempo está em anos, você tem que converter um dos dois para poder ficar com a mesma grandeza, certo? Então, se o tempo está em anos e a taxa está em mês, você pode pegar o tempo, trazer para mês, ou pegar a taxa e trazer para ano. Isso em juros simples. E o montante, o que é o montante? O montante nada mais é do que o todo que eu tenho no final. O montante vai ser, eu pego o meu valor investido, que é o capital, somo com meus rendimentos, que é os juros, e aí eu chego no montante, que é o dinheiro total no final. Então eu tenho essa primeira fórmula, que é o montante, é o capital mais os juros, que está aqui, primeira fórmula. E a outra fórmula que eu tenho é essa daqui, juros vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Esse primeiro exemplo vai ser mais para eu mostrar a vocês como funciona os juros simples, e aí a gente não vai usar a fórmula inicialmente. Agora um detalhe que eu quero falar para vocês. A taxa, ela normalmente vem em porcentagem, como aqui nesse exemplo, 5%. Só que na hora de fazer o cálculo, a gente tem que lembrar que 5%, nesse caso aqui, né? 5%, eu tenho 5 sobre 100. Eu não posso pegar o 5 e jogar na fórmula. Eu tenho que botar 5 sobre 100, ou então pegar em decimal, que é 0,05. Se eu fizer essa divisão, 5 dividido por 100, eu encontro 0,05. Então, eu tenho que trabalhar com a taxa ou em fração ou em decimal, um dos dois, ok? Então, primeiro exemplo. Maria decidiu investir seus R$ 500, então meus R$ 500 aqui é meu capital, meu C, em uma aplicação de juros simples com uma taxa de 5% ao mês. Depois de 3 meses, qual a quantia que Maria possui? Então, a taxa e o tempo estão em concordância, certo? A primeira coisa que a gente tem que olhar sempre. E aí a gente vem. Eu tinha R$ 500, é o meu valor inicial, é o meu capital, mais 5% de 500, porque se rende 5%, eu vou fazer 5% de 500, para poder saber quanto que vai render, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicação. Vou cortar esses dois zeros daqui do 100 com esses dois zeros do 500. Vou ter, então, 5 vezes 5, que dá 25. Vou repetir o 500, somar com 25, que dá 525. Esse é o meu valor ao final do primeiro mês. Deixa eu botar aqui, primeiro. Segundo mês, eu vou ter 525, porque agora eu estou no segundo mês, certo? Então, 525 é o valor que terminou o primeiro mês e começou o segundo. Mais 5% de 500. 5% ainda é de 500, por quê? 5% ainda é de 500. Porque a gente está trabalhando com juros simples. Então, na hora de fazer essa parte aqui do cálculo, eu vou sempre considerar o primeiro valor, o valor do capital, certo? Nunca vou considerar o valor do mês anterior, só o valor do capital, ok? Então, vou repetir o 525 aqui. Repare que essa conta daqui é a mesma daqui de cima, que eu já vi que deu 25. Então, vou só repetir o 25 aqui embaixo. 25. 525 mais 525, 550. Vamos agora para o terceiro mês. O terceiro mês eu vou pegar o valor que terminou o segundo mês, que é 550, mais os 5% do meu capital, que é a mesma conta dos outros 2 meses. Então, vou repetir o 550 e vou somar com o mesmo valor
25. Então, deu 575. Então, esse é o meu valor no final do terceiro mês. R$ 575. A ideia por trás dos juros simples é sempre pegar a taxa e multiplicar pelo capital, o valor inicial, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês como faz pelas fórmulas. Então, vamos jogar aqui na fórmula. Eu tenho juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Vou usar primeiro essa fórmula para poder descobrir o rendimento. Então, juros vai ser capital, que é 500, vezes a taxa, que é 5%, 5 sobre 100, vezes o tempo, que foram 3 meses. Então, vezes 3. Vou simplificar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Então, fica 5 vezes 5, 25. Então, fica 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75. 75 é os juros, é o rendimento. A pergunta é qual a quantia que ela possui. Então, quanto tem total no final? Se eu quero saber quanto tem total no final, o cálculo é o do montante. O montante é o capital, que é 500, mais os juros, que a gente calculou e deu 75. Então, 500 mais 75, 575. Bem mais prático do que fazer mês a mês, certo? Principalmente quando a gente tem mais meses do que só 3. Vamos agora para os exercícios. Primeiro exercício. No balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses. Então, 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. Qual foi o capital aplicado? Então, dessa vez a gente tá um pouquinho diferente, a gente quer saber o capital. Repare que eu tenho uma taxa de 30% ao ano, mas o tempo tá em meses. Então, se a gente quer transformar uma taxa que é anual para uma taxa mensal, a gente tem que dividir ela por 12, certo? Então, eu vou ter que pegar 30 e dividir por 12. Vou fazer aqui do lado. 30 dividido por 12. 12 mais 12 dá 24. Então, é 2. 2 vezes 12, 24. 30 menos 24. 0 menos 4 não dá. Peça emprestada ao 3. Fica 2. Vai 1 e fica 10. 10 menos 4 dá 6. 2 menos 2 é 0. Então, 6 dividido por 12 não dá. 6 é menor do que 12. Então, vou botar a vírgula no resultado e adicionar um 0 aqui. 60 dividido por 12, se você for lá na tabuada do 12 direitinho, você vai encontrar aqui 5 vezes 12 é exatamente 60. 60 menos 60, sobra nada. Ou seja, a minha taxa, que é 30% ao ano, é 2,5% ao mês. Se eu tiver uma taxa que está ao mês e eu quero passar para ano, em vez de eu dividir por 12, eu multiplico. Certo? Então, se eu tenho do ano e do mês, quero passar de ano para mês, divido por 12. Quero passar de mês para ano, multiplico por 12. Vamos então agora jogar na fórmula. A gente tem os juros, a gente tem a taxa e tem o tempo. O que a gente quer é o nosso capital. Então, vou jogar na fórmula J igual a C I T. Lembrando que quando não tem nada entre duas letras é porque eu estou multiplicando. Então, é C vezes I vezes T. O meu juros é 192, capital é o que eu quero descobrir. A taxa é 2,5%, então 2,5 sobre 100, vezes o tempo, que é 8. Vou simplificar aqui, 8 e 100, vou dividir por 4. 8 dividido por 4 dá 2, 100 dividido por 4 dá 25. Vou trazer isso aqui para baixo. 192 é igual a C vezes 2,5 vezes 2 dá 5, porque 2,5 mais 2,5 eu tenho 5, dividido por 25. Posso simplificar de novo agora, dessa vez por 5. Então, vou dividir em cima e embaixo por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. Agora, esse 5 está aqui embaixo dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 192 vezes 5 vai ser igual ao capital. Capital vezes 1, que é a mesma coisa que capital. Vou montar aqui o 192 vezes 5. 5 vezes 2 é 10, sobe 1. 5 vezes 9 é 45, 45 mais 1, 46. 5 vezes 1 é 5, mais 4, 9. Então, 960. Meu capital, então, foi 960. Então, essa é a minha resposta. Segunda questão. Durante quanto tempo, então, dessa vez a pergunta é o tempo, um capital deve ser mantido em investimento a juros simples com taxa de 2% ao mês para que ele gere um montante que seja o dobro do capital investido. Montante é o dobro do capital investido. Vamos, então, aqui por partes, certo? Primeiro,
a gente quer que o montante seja o dobro do capital. Então, o montante vai ser o dobro, que é 2 vezes o capital, certo? Só que lá na fórmula, inicialmente, que a gente viu, montante é capital mais juros. Vou igualar essas duas. Então, 2 vezes o capital tem que ser igual ao capital mais os juros. Porque o montante tem que ser igual ao montante, certo? O montante é igual a ele mesmo. Concorda que 2 vezes o capital eu posso escrever como capital mais o capital é igual a capital mais os juros. Ou seja, baseado nisso daqui, a gente tem que o capital tem que ser igual aos juros. Para eu conseguir gerar um montante que seja o dobro do capital investido, os juros tem que ser igualzinho ao capital. Que aí quando eu somar os dois, eu vou ter 2 vezes o capital. Então agora vamos usar a outra fórmula. J igual a C e T. Eu quero o tempo e eu tenho uma taxa de 2% ao mês, certo? Capital e juros é a mesma coisa. Então, eu vou colocar uma única letra para os dois. Eu posso usar, em vez do C, o J, e aí eu vou ter J igual a J e T. Ou, em vez do J, o C. E aí, em vez de J igual, eu vou ter C igual, certo? Vou botar tudo igual a C. Então, capital tem que ser igual a capital vezes I vezes o T. Primeira coisa aqui, o capital está aqui multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, certo? Capital dividido pelo capital vai ser igual a taxa, que é 2%, 2 sobre 100, vezes o tempo. Capital dividido por capital, eu não sei qual é o valor do capital, porém, se eu pego um número e divido por ele mesmo, o resultado tem que sempre dar 1. Então, aqui é 1. Ou seja, 2% vezes o tempo é igual a 1. Vou primeiro simplificar aqui esse 100 e esse 2. Vou dividir por 2, fica 1. Por 2 fica 50. O 50 está aqui dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. Então, fica 1 vezes 50 é igual a 1 vezes o T. Não preciso colocar o 1, então fica 50 é igual a T. 50 o quê? 50 anos, 50 meses, 50 dias, 50 semanas. A taxa foi dada em meses. Quando tem assim, AM é ao mês. Se a taxa foi dada em meses, o tempo também foi encontrado em meses. Então, 50 meses. Se a pergunta fosse quantos anos, ou quantas semanas, ou alguma coisa assim diferente, aí sim você precisaria transformar esse resultado. Se não, a pergunta é assim aberta, quanto tempo? O tempo, 50 meses, ok? Terceira questão. Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês, durante 5 meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação? Então a pergunta é o montante. A fórmula que a gente tem de montante é capital mais os juros. Os juros a gente tem, que foi dado 152,25, mas o capital a gente não tem. Então, para encontrar o capital, a gente vai ter que jogar na outra fórmula, certo? Vou jogar aqui. J igual a C e T. Os juros é 152,25. O capital é o que eu quero descobrir. A taxa é de 5% e o tempo 5 meses. A taxa está ao mês, o tempo está em mês. Tudo ok. Vou dividir aqui 100 por 5. Aí 5 por 5 fica 1. E 100 dividido por 5 dá 25. Vou simplificar novamente agora com o outro 5. Então, 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. Vou reescrever aqui embaixo para poder não ficar tão desorganizado. Então, fica 152,25 igual a capital vezes 1 vezes 1. Não preciso colocar mais nada, só o capital. Dividido por 5. 5 está aqui dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Fica 152,25 vezes o 5. Isso já vai ser igual ao capital. Vou montar essa conta aqui do lado. 152,25 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Fica 5 e sobe 2. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 2 é 12, fica o 2 e sobe 1. 5 vezes 2 é 10, mais 1 é 11, fica 1 e sobe 1. 5 vezes 5 é 25, mais 1 é 26, fica o 6 e sobe 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. Quando tem aqui duas casas depois da vírgula, o resultado também vai ter duas casas depois da vírgula, então 761,25. Então aqui eu tenho, meu montante vai ser 761,25 mais meus juros 152,25. Vamos montar aqui pra gente. Eita, só escrever aqui bonitinho. Capital igual a 761
e 25. Vamos fazer essa conta aqui. 761,25 mais 152,25. 5 mais 5, 10, sobe 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 2 é 3. 6 mais 5 é 11, fica 1, sobe 1. 7 mais 1, 8, mais 1, 9. Então, o montante foi de 913,50. Por último, eu queria só que a gente desse uma olhadinha como ficaria o gráfico, ok? Então, pegando lá o primeiro exemplo, que Maria investiu R$500, aí ao final do primeiro mês tinha 525, ao final do segundo mês 550 e ao final do terceiro mês 575. Então, o capital inicialmente foi 500, então eu marco aqui o 500. 500 é no tempo zero, por quê? Porque foi o inicial, não tinha passado nenhum mês, certo? Aí, ao final do primeiro mês, eu tinha 525, então 525. Ao final do segundo mês, 550. E do terceiro mês, 575. Perceba que aqui, ó, ele cresce de maneira linear, bem certinho, certo? Aqui é mais pra gente ter uma ideia de como cresce os juros simples, pra gente poder comparar lá no próximo vídeo com os juros compostos, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever e deixar o like. E até o próximo vídeo.